Este prédio está fazendo bodas de prata de abandono. São 25 anos sem uso. 7 pavimentos, mas só o térreo é usado. Pertence à Arquidiocese de São Paulo. Sim, à Igreja Católica. Se chama Palacete do Carmo. A tela e o anteparo não significam nenhuma reforma. Estão ali desde 2006, apenas para evitar acidentes, que pedaços do prédio caiam sobre os poucos pedestres. Inaugurado em 1921, é centenário de verdade. A uma quadra da Praça da Sé. Foi iniciativa das Irmãs Carmelitas para ser um edifício de rendas, para alugar todos os escritórios de vários tamanhos. Parece que elas tinham um tino imobiliário que faz falta hoje, em parte dos bens da igreja. O tombamento só chegou em 2016 e não mudou nada. Tombamentos em São Paulo costumam ignorar o pós-tombamento, o que fazer com um imóvel que esteja precisando de restauro ou preservação de fato. E de boas intenções, o fundo do Rio Tietê está cheio. O Palacete do Carmo já foi um dos prédios de escritórios mais chiques do centro de São Paulo. A localização era nobre. O Palácio do Governo do Estado ficava a metros dali, no exato terreno onde hoje fica aquela réplica do pátio do colégio. Sim, é uma réplica, construída apenas na década de 1970 pelo construtor Adolfo Lindenberg. O antigo prédio da Mitra Diocesana, ali do lado, onde morava o bispo, com entrada pela rua Roberto Simonsen, também está em ruínas. O estacionamento também pertence à igreja e parece a coisa mais bem cuidada do quarteirão inteiro. Sem novidades por décadas, as árvores crescem sem incômodos no estacionamento. Vizinho ao Carmo ficava o Palacete Santa Helena, um dos mais famosos do centro. Tinha cinema, teatro com 2.000 lugares, mas ficou conhecido mesmo por causa dos artistas que montaram seus ateliês ali. O primeiro foi Francisco Rebolo, sim, o autor do brasão do Corinthians. Junto com ele vieram Alfredo Volpi, Clóvis Graciano, Fulvio Penac, quase todos imigrantes ou filhos de imigrantes crescidos na Zona Leste. Era aí uma espécie de dissidência da elite artística da Semana de Arte Moderna. O Palacete do Carmo foi projetado pelo engenheiro arquiteto Alexandre Albuquerque, em estilo eclético. Formado na Escola Politécnica, muitos anos antes da criação da USP, ele fundou o Grêmio da Poli e também foi um dos fundadores do Instituto de Engenharia. Fez várias obras para a igreja, como o Convento de Santa Teresa, que hoje abriga a PUC, em Perdizes, e fez parte da equipe da Catedral da Sé, ali pertinho. A catedral ainda estava em construção. O Palacete abrigou a Liga do Professorado Católico, o Partido Nacionalista de São Paulo e também a Rádio 9 de Julho, pertencente à Cúria. O esvaziamento da área começou nos anos 60 e 70 e com ele a desvalorização. Os prédios aqui não tinham estacionamento e a loucura por carros à época forçou um êxodo, primeiro para a região da Paulista, bem depois para a Faria Lima. E esses prédios começaram a esvaziar e a não ter mais inquilinos. E nos anos 70, um golpe violento. Para a construção da estação Sé do metrô, muitos prédios foram demolidos, como o Palacete Santa Helena e o Wilson Mendes Caldeira, um grande arranha-céu projetado por Luciano Korngold e Jorge Aljupin. E a Praça da Sé e a Clóvis Bevilacqua viraram uma só.
E ao contrário do que alguns urbanistas da época pensavam, grandes praças, espaços abertos à la Brasília seriam melhores que as praças em estilo europeu, apertadinhas, bem, estavam errados. Como há vários exemplos pelo mundo, e aqui em São Paulo, no Largo do Arouche ou no Largo Santa Cecília. Sim, aquela praça que você sabe onde você termina. Já Clóvis e a Sé viraram uma praça aí enorme, amorfa, e você mal sabe aonde está quando fica nela. Em 2000, saíram os últimos inquilinos dos escritórios do Palacete do Carmo. E vários prédios além dele continuam vazios, até hoje, na região da Praça da Sé. Em 2006, o jornal da PUC disse que a Universidade Católica das Perdizes instalaria aqui a sua faculdade de Direito. Nem sendo da própria igreja, as negociações avançaram. Em 2020, um projeto estimado de 200 milhões de reais foi anunciado, onde um prédio novo, anexo, cercaria a construção do Carmo, e não avançou. Como este prédio, centenário de verdade, está na região da Praça da Sé, muito longe de Pinheiros, da Pompeia, de outros bairros, não vai aparecer aqui nenhum candidato a vereador ou vereador dando piruetas, a lá Narcisa Tamborindeg, dizendo que se preocupa com história. Nesta região, carregada de história, não surgem políticos tentando se promover. Perguntei para a Cúria se existe algum projeto de restauro ou ocupação do Palacete do Carmo, ou até alguma campanha para arrecadar fundos para isso, mas não tive resposta. A prefeitura tampouco quis me responder se esse prédio paga ou não IPTU, porque não é exatamente um prédio religioso. Nunca ninguém orou e não tem cara de templo. Tudo muito estranho. Estão esperando o que desabe? Fica a dúvida, o que fazer com tantos prédios laicos, sem fins religiosos e vazios na região? Não podemos falar da reocupação dos vazios de centros históricos de Salvador, Rio de Janeiro, Recife e de São Paulo sem encarar esse problema. A igreja, as santas casas e muitas organizações filantrópicas recebem imóveis como doações ou heranças e não têm ideia do que fazer com eles. Reflitamos, o que se pode fazer? Será que não daria para se conservar o prédio histórico e se permitir a construção de um prédio com boa arquitetura neste enorme estacionamento? Assim, a conta fecharia e todos passaríamos bem. Aliás, com mais vida e mais gente frequentando esta área, que, como a gente sabe, está precisando de mais movimento. A Praça da Sé está um pouco mais segura, mas sem gente não tem esforço que vá para frente. E você? Que ideias tem para a reocupação deste quarteirão, especialmente para o Palacete do Carmo? Comente, espalhe esse vídeo, porque muita gente nunca ouviu falar deste prédio histórico, e se inscreva no canal, porque arquitetura e urbanismo merecem muito mais audiência.